Vamos continuar a estudar o livro Os Mensageiros, um livro de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito André Luís. Muitas pessoas leem este livro como se fosse um romance, porque tem personagens, tem história, tem factos, tem um enredo, mas mais aprendemos quando retiramos o que está por trás da letra, por trás das palavras, para entender as revelações do mundo espiritual. É o que vai acontecer neste capítulo 24, a prece de Ismália. Eles estavam naquele ambiente em que os mortos ou quase mortos estavam naquele estado mumificado, se encontravam adormecidos. E André Luís, no capítulo anterior, tinha sido levado por Aniceto para tanto ele como Vicente testarem as suas capacidades de visualização, de penetração. Foram ver cada um doente e nos conta a história daquela mulher que envenena o amante, que depois o mata e o leva para a linha do comboio, etc., como estamos recordados. Então André observa que aquela mulher era uma infeliz, uma pobre coitada. Depois eles voltaram para o centro, onde estão os trabalhadores, aliás, reunidos, e agora vão fazer a oração. Vamos então ao texto para aprendermos com os ensinamentos que André Luís nos deixou. Dentro de poucos instantes, reunimos de novo ao grupo. O administrador fez um sinal luminoso em forma triangular e observei que todos os cooperadores se puseram de pé em atitude respeitosa. É o momento da oração no posto de socorro, disse Alfredo, gentil, com a prestar uns esclarecimentos preciosos. O sol desaparecera do firmamento, mas toda a cúpula celeste refletia-lhe o disco de ouro. Os tons crepusculares encheram as vizinhanças de maravilhosos efeitos de luz, muito visíveis agora ao nosso olhar, porque Alfredo, sem que eu pudesse conhecer o motivo, mandara apagar todas as luzes artificiais antes da oração. No centro dos pavilhões, a sombra se fizera desse modo muito intensa, mas o novo aspecto do firmamento, banhado em tonalidades sublimes, dava-nos a impressão da permanência em prodigioso palácio, em virtude do imenso teto azul, iluminado à distância. Fundamente impressionado, procurei convizinhar-me o mais pequeno grupo dos companheiros. Do quadro de colaboradores do castelo, apenas algumas senhoras permaneciam junto de nós, como se estivessem fazendo honrosa companhia à nobre Ismália. Os demais, homens e mulheres, manter-se-iam nos lugares de serviço que lhes competiam, não longe das criaturas mumificadas. Notei que, embora instado, Aniceto esquivou-se à chefia espiritual da oração, alegando que, por direito, essa posição cabia à devotada esposa de Alfredo. Ismália, então, num gesto de indefinível delicadeza, começou a orar, acompanhada por todos nós, em silêncio, salientando-se, porém, que lhe seguíamos rogativa frase por frase, atendendo às recomendações do nosso orientador, que aconselhou repetir em pensamento cada expressão a fim de imprimir o máximo ritmo e harmonia ao verbo, ao som e à ideia numa só vibração. Senhor, começou Ismália comovidamente, dignai-vos assistir os nossos humildes tutelados, enviando-nos a luz de vossas bênçãos santificantes. Nós estamos prontos para executar a vossa vontade, sinceramente dispostos a secundar vossos altos desígnios. Conosco, Pai, reúne-se os irmãos que ainda dormem, anestesiados pela negação espiritual, a que se entregaram no mundo. Despertai-os, Senhor, se é do vosso desígnio sábio e misericordioso, despertai-os do sono doloroso e infeliz. Acordai-os para a responsabilidade, para a noção dos deveres justos. Magnânimo Rei, apiedai-vos dos vossos filhos sofredores. Criador compassivo, levantai as vossas criaturas caídas.
Pai justo, desculpai vossos filhos desventurados. Permiti que caia o orvalho do vosso amor infinito sobre o nosso modesto posto de socorro. Seja feita a vossa vontade acima da nossa, mas se for possível, Senhor, deixai que os nossos doentes recebam um raio vivificante da vossa bondade. A voz de Ismália penetrava-me o recesso do coração. Observando-a por um momento, reparei que a esposa de Alfredo se transfigurara. Luzes diamantinas irradiavam de todo o seu corpo, em particular do tórax, cujo âmago parecia conter misteriosa lâmpada acesa. Em vista da ligeira pausa que imprimira a oração, observei a nós outros, verificando que o mesmo fenómeno se dava connosco, embora menos intensamente. Cada qual parecia ali apresentar uma expressão luminosa, gradativa. As senhoras que acompanhavam Ismália estavam quase semelhantes a ela, como se trajassem soberbos costumes radiosos, em que predominava a cor azul. Depois delas, em brilho, vinha a luz de aniceto, de um lilás surpreendente. Em seguida, tínhamos Alfredo, cuja luz era de um verde suave e sugestivo, sem grande esplendor. Depois dele vinham alguns servidores, ostentando na fronte claridades sublimes, expressas em variadas cores, e, logo após, Vicente e eu mostrávamos fraca luminosidade, a qual, porém, nos enchia de júbilo intenso, considerando que a maioria dos cooperadores em serviço apresentava o corpo obscuro, como acontece na esfera carnal. Com a voz pausada e comovedora, Ismália prosseguiu. Temos ao nosso lado, Senhor, infortunadas mães que não souberam descobrir o sentido sublime da fé, resvalando imprudentemente nos despenhadeiros da indiferença criminosa. Pais que não conseguiram ultrapassar a materialidade no curso da existência humana, incapazes de ver a formosa missão que lhes confiastes. Cônjuges desventurados pela incompreensão de vossas leis augustas e generosas. Jovens que se entregaram de corpo e alma aos alvitres da ilusão. Muitos deles atolaram-se no pantanal do crime, agravando destinos dolorosos. Agora dormem, Pai, à espera de vossos desígnios santos. Sabemos, contudo, Senhor, que este sono não traduz repouso do pensamento. Quase todos os nossos asilados são vítimas de terríveis pesadelos, por terem olvidado, no mundo material, os vossos mandamentos de amor e sabedoria, sob a imobilidade de parente. Movimenta-se o espírito entre aflições angustiosas que por vezes não podemos sondar. Perdoa-os, Pai, vossos filhos transviados e vossos companheiros de luta, necessitados da vossa mão paternal para o caminho. Quase todos se desviaram da senda reta pelas sugestões da ignorância que, como aranha gigantesca, tece os fios da miséria, enredando destinos e corações. Deprecando vossa misericórdia para eles, rogamos para nós a verdadeira noção da fraternidade universal. Ensinai-nos a transpor as fronteiras de separação para que vejamos em cada enfermo o irmão necessitado do nosso entendimento. Ajudai-nos a compreensão, a fim de que venhamos a perder todo o impulso de acusação nas estradas da vida. Ensinai-nos a amar como o Senhor nos amou. Também nós, Senhor, que aqui vos rogamos, fomos leprosos espirituais, cegos do entendimento, paralíticos da vontade, filhos pródigos do vosso amor. Também nós dormimos em tempos idos nos postos de socorro da vossa misericórdia. Somos simples devedores, ansiosos de resgatar imensos débitos. Sabemos que vossa bondade nunca falha e esperamos contemplar a bênção de vida e de luz. Fizera Ismália nova pausa, agora mais longa, os olhos umedecidos de pranto.
Suave calor, todavia, apossava-se-me da alma. E tão intensa era essa nova sensação de conforto que interrompi a concentração em mim mesmo a fim de olhar em torno. Fixando instintivamente o alto, enxerguei maravilhado grande quantidade de flocos esbranquiçados, de tamanhos variadíssimos, a caírem copiosamente sobre nós que orávamos, exceto sobre os que dormiam. Tive a impressão de que eram derramados do céu sobre a nossa fronte, caindo com a mesma abundância sobre todos, desde Ismália ao último dos servidores. Não cabia em mim de admiração quando um novo fenómeno me surpreendeu. Os flocos leves desapareciam ao tocar-nos, começando, porém, a sair da nossa fronte e do peito grandes bolhas luminosas com a coloração da claridade de que estávamos revestidos, elevando-se no ar e atingindo as múmias. Ainda aí, reparava o problema da gradação espiritual. As luzes emitidas por Ismália eram mais brilhantes, intensas e rápidas, alcançando muitos enfermos de uma só vez. Em seguida, vinham os fornecidos pelas senhoras do seu círculo pessoal. Depois, tínhamos as de Aniceto, de Alfredo e dos demais. Os servos de corpo obscuro emitiam vibrações fracas, mas visivelmente luminosas. Cada qual, naquele instante de contacto com o plano superior, revelava o valor próprio na cooperação que podia prestar. Observando-me o assombro, Aniceto falou-me ao ouvido. Na prece, encontramos a produção avançada dos elementos de força. Eles chegam da providência em quantidade igual para todos os que se têm ao trabalho divino de intercessão, mas cada espírito tem uma capacidade diferente para receber. Essa capacidade é a conquista individual para o mais alto, e como Deus socorre o homem pelo homem e atende a alma pela alma, cada um de nós somente poderá auxiliar os semelhantes e colaborar com o Senhor, com as qualidades de elevação já conquistadas na vida. E é que se dá o fim do capítulo. A lição a tirar deste capítulo é de que quantos mais nobres formos, mais podemos ter para auxiliar os outros. Quanto mais sacrifícios aprendemos a ultrapassar, mais a nossa vibração se enobrece, crescemos espiritualmente e acumulamos mais poder magnético. Por isso, aprendamos com os espíritos que aquelas pessoas que têm vidas difíceis, convivendo com os cônjuges complicados, com os filhos problemáticos, exigentes, continuando a sacrificarem-se por todos eles, a tentar ajudá-los nas suas dores, nas suas problemáticas e, através do seu exemplo de bondade, guiando-os para o caminho reto e justo. Essas pessoas são abençoadas, protegidas e amparadas pela mão amiga da espiritualidade superior que guiará os seus passos. Não reclamemos perante as dificuldades, nos desaires da vida, das dores. É doloroso muitas vezes, mas lembremos de que a lei do universo é a lei do amor. E o amor é a moeda que vai pagar o amor que dermos. Por isso, em vez de reclamar, agradecemos a Deus que nos dá oportunidades de investirmos em valores que não são perecíveis. Lembremos-nos de que estamos na Terra, não para construirmos império material, não é para conquistarmos valores perecíveis e transitórios. Estamos no mundo para desenvolvermos a bondade, e só desenvolvemos uma bondade real quando formos fustigados pelo mal. Se ninguém nos ataca, podemos parecer muito bonzinhos, mas na verdade só seremos considerados realmente bonzinhos quando vacinados contra a ignorância, mesmo quando atacados. Continuamos a fazer e a agir no bem. Para todos, muito obrigado e desejo de um Feliz Natal para todos. Assim seja.